Olá, tudo bem? Meu nome é André, sou um dos coordenadores da página Tribunal Esquematizado. Fui aprovado em todos os concursos das carreiras jurídicas que eu prestei desde que eu comecei a estudar pelo método que eu propriamente criei. E com esse vídeo nós estamos inaugurando nosso canal no YouTube. E antes de eu pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever, eu quero que antes dessas duas ações, eu quero que você pense o seguinte: se você está comprometido, que você quer ser um concursado, que você está comprometido com seus estudos, então sim, você deve se inscrever, porque neste canal nós vamos fornecer dicas constantes relacionadas a concursos e mais específico ainda em relação às carreiras jurídicas. E um outro aspecto, eu quero que você curta esse vídeo ao final dele, somente se o vídeo foi relevante para você. Para esse primeiro vídeo, a gente tomou a iniciativa de tratar um tema que é muito discutido entre os concurseiros, que é estudar por questões versus estudar pela teoria. Afinal, tem um que é melhor que outro? Para a gente estar respondendo essa pergunta inicialmente, eu quero que vocês tenham em mente duas coisas. A primeira pergunta que vocês devem fazer para vocês mesmos é: qual é o seu nível de estudo? Por quê? Se você é uma pessoa iniciante, talvez partir para as questões, você vai se sentir uma pessoa muito frustrada, porque você vai errar a maioria delas. Aí você vai perceber, meu Deus, os concursos públicos são para gênios. O que nós sabemos que isso não é verdade. É para quem sabe estudar de maneira eficiente os concursos. Segundo ponto, se você estudar pela teoria, você vai ter uma base e aí posteriormente você vai ter condições de estar fazendo questões com eficiência. Mas note, estudar pela teoria não significa não olhar para as questões. Pelo contrário, você tem que olhar para as questões para saber como que aquele conhecimento é cobrado em prova. Não adianta você estudar pela teoria sem saber o que é importante, ok? Agora, se você é um concurseiro avançado, eu presumo que você esteja com seus estudos em dias, que você tenha uma noção da teoria grande, ok? Que, por exemplo, você olhe o conteúdo programático do seu edital e que você pense, 80% eu cumprido, eu já tenho estudado. Então, sim, você tem que estar partindo para as questões, porque é elas que efetivamente vão testar o seu conhecimento. Não adianta você ter um monte de conhecimento acumulado se na hora do vamos ver você arrega, entendeu? Outra pergunta que você deve estar se fazendo é: eu devo estudar somente por um método de estudo? E eu vou dizer para vocês que não. Tem disciplinas que vamos utilizar o método da teoria e tem disciplinas que nós vamos utilizar o método de estudar para as questões. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar a teoria do português, por exemplo, e dentro dos seus vários conteúdos a gente pega a transitividade verbal, você vai ver, um verbo transitivo indireto é quando precisa de uma preposição, e um verbo transitivo direto é quando não precisa. E quando você estiver estudando pela teoria, vai dar um exemplo lá do que é um verbo transitivo direto e do que é um verbo transitivo indireto. E aí, quando chegar na hora da prova, ou enfim, na hora de fazer as questões, o que vai acontecer? Você não vai saber identificar se os outros verbos são diretos ou indiretos. Então, você precisa sim ter uma continuidade de questões para saber se um verbo é transitivo direto. E você vai perceber que você acaba decorando quais são os verbos que eles acabam sendo transitivo direto ou indireto, certo? Mas tem um outro caso, que são o caso das questões de legislação, que é importante você ter uma base teórica para, enfim, partir para as questões. Vou dar um exemplo para vocês também. Vamos imaginar lá que o nosso Código Civil ele fala da prescrição e decadência, certo? E dentro do capítulo, dentro do assunto de decadência, é tratado lá que a decadência, em regra, ela não pode ser renunciada. Isso é uma coisa nula. Porém, tem uma exceção, porque a decadência convencional, ela pode sim ser renunciada. Mas vamos supor que você não saiba disso e você vai resolver questões. O que vai acontecer? Você vai ver questões que vão dizer que a decadência pode ser renunciada. E aí você vai pensar, não, a decadência não pode ser renunciada. Mas você não vai ter lido a teoria. Se você tivesse lido a teoria, você saberia que existe causas que a decadência sim pode ser renunciada.
Então você vai fazendo constantemente questões e tem horas que vai dizer que é renunciada, tem horas que vai dizer que não pode ser renunciada e você não vai entender o porquê que tem horas que pode, tem horas que não pode. Aí você acaba muitas vezes até culpando a banca. Ah, tem para certas bancas pode ser renunciada, para outras bancas não pode. Não, se você tivesse estudado pela teoria, você teria visto que tem uma diferença entre decadência legal e decadência convencional. Percebe? E um outro ponto que é importante a gente estar salientando aqui é como utilizar as questões e como utilizar a teoria. Vou dar um exemplo. A gente tem como que a gente pode utilizar as questões. Dentro, por exemplo, da legislação, da lei de organização criminosa, eu já notei que as bancas têm uma tendência a cobrar sobre a delação premiada, ok? Se você não tem uma, aqui já vai uma dica para as carreiras jurídicas, até algumas áreas policiais que cobram essa legislação. Se você for partir pelas questões, você vai perceber que, em regra, muitas vezes é cobrado este tema em relação às organizações criminosas. Porém, se você não passou pelas questões, o que você faz? Você vai estudar toda a teoria, ou seja, toda a legislação sobre a organização criminosa. E vai ter partes que você vai estudar que não vão ser efetivas, que não vão ser cobradas em prova, porque não tem o padrão de cair em prova. Então você vai estar acumulando conhecimento sem necessidade. Então se torna importante a gente olhar para as questões e ver o que é importante ser estudado, por exemplo, dentro de legislações extravagantes, que é como a gente chama, ação civil pública, lei de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária. Então é importante você estar sabendo o que é cobrado dentro de legislações específicas. É um dos exemplos, certo? E também é importante você estudar a teoria de uma forma efetiva. Por exemplo, é importante você saber quais são as palavras que podem muitas vezes serem confundidas em questões. Quais são as confusões que podem ser feitas entre um trecho de um artigo e um trecho de outro artigo. Então é importante você estudar a teoria fazendo essas perguntas enquanto estuda, porque é assim efetivamente que você vai estudando a teoria com qualidade. Certo? E vamos encerrando esse vídeo. Agora sim, se você achou que essas informações foram relevantes para vocês, curta este vídeo, envie para os amigos, se inscreva no canal, porque a gente vai postar mais vídeos com relação a técnicas de estudo e dicas relacionadas a carreiras jurídicas, certo? Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.